Renato, às vezes a gente recebe algumas consultas. Olha, eu preciso de uma graxa para lubrificar um rolamento que está a 400 graus. Isso é muito comum, né? E eu queria que você elencasse alguns tópicos que a gente tem que ficar atento antes, às vezes, de responder ou de indicar um lubrificante correto para esse tipo de consulta. Legal. Acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, sem questionar quem está fazendo a consulta, de que forma que ele mediu essa temperatura. Tá? Porque muitas vezes você pensa assim, é um sistema que está caminhando, que está sendo movimentado dentro de um forno. Beleza, qual é a temperatura do forno? O forno está a 500 graus, então tudo que está lá dentro vai estar a 500 graus. Mentira. Não vai estar assim. Então você primeiro precisa medir exatamente a temperatura naquele ponto que você quer lubrificar. Tá? E não é só no ponto. Porque vamos pensar o seguinte, vamos supor que você pense num sistema de lubrificação em que você não consiga colocar nada lá dentro. Aí você tem que pensar, de repente, qual o caminho que a graxa, de repente, vai fazer e qual é a temperatura nesse caminho. Tá? Às vezes você pensa, por exemplo, no sistema de ligotamento contínuo, de aço. Tá? Você não vai aplicar a graxa, você não tem em cada mancal ali dos rolos, você não tem ali um ponto. Então, normalmente você tem uma lubrificação centralizada. Exato. E a graxa vai caminhar alguns metros até chegar no ponto. Tá? Esse caminho que ela vai percorrer, está aquecido, não está aquecido, qual é a temperatura, né? E tudo mais. Isso muda até a bombeabilidade da graxa. Muda, porque vamos supor que você tem um aquecimento aqui, antes até do ponto de lubrificação propriamente dito. E aí, durante a movimentação dessa graxa, quando você for bombear uma graxa nova de novo, você está mandando, de repente, uma graxa que já carbonizou ou evaporou uma parte lá para dentro do mancal, né? Então, você tem que ver a temperatura no ponto, a temperatura no caminho que vai percorrer, tá? Você tem que saber exatamente qual é o elemento de máquina que você vai lubrificar. Você chegou num ponto bem interessante que eu ia falar, porque às vezes tem alguns clientes ou algumas consultas que falam assim, mas eu não consigo mensurar qual é a temperatura lá dentro. Aí eu acho que entra nesse ponto. Teu elemento de máquina, ele suporta qual a temperatura? Exatamente. E aí a gente pode começar a comparar com isso também, né? Exato. Porque às vezes você está me falando que é um rolamento a 500 graus e o rolamento trabalha até 250. Ou então não é um rolamento ou está errado, né? Exato. Às vezes, na maioria das vezes, você pensa assim, eu queria lubrificar aqui um rolamento trabalhando a 400 graus. Vamos partir do princípio que realmente seja 400 graus. Sim. Em primeiro lugar, um rolamento para trabalhar essa temperatura tem que ser o rolamento especial do especial do especial. É muito difícil você ter um rolamento trabalhando nessa temperatura. Tá? Um rolamento muito nobre que tem que ser feito... Nossa, com aço extremamente ligado. Não é algo nem tão barato e nem tão comum. Não. Então, normalmente você já tem algumas restrições de temperatura. Por exemplo, os rolamentos mais comuns vão trabalhar até 150, 170 no máximo. Existem rolamentos que trabalham em temperaturas mais elevadas, até uns 200, 250, tá? Mas aí já é mais o especial. Então você já começa a ver isso. Partindo do princípio que aquela temperatura está certa, foi bem medida, tal e tudo mais, começa a questionar para saber que elemento de máquina que é. É um rolamento mesmo? É um mancal liso, de repente? Então você começa a ver isso daí. Sim, e essa questão da temperatura que você citou é muito importante, porque não necessariamente, por exemplo, a temperatura de um forno é a temperatura que está o rolamento. Mesmo que esteja tudo confinado lá dentro, às vezes o termopar de controle de temperatura ele fica na posição superior. Exato. O rolamento está embaixo. Eu tenho convecção térmica, eu tenho troca de calor, então às vezes o meu forno está a 400 graus e o meu rolamento está a 240. Isso é muito comum, ou até bem menos. Então isso é muito comum, não dá para confundir temperatura de processo com temperatura no ponto. Sim. Isso faz total diferença na indicação do lubrificante. Exato. E o problema é que você não tem muito como checar isso, né? Infelizmente não. O que você pode fazer em alguns casos? Ou você faz um teste com algum determinado lubrificante e fica sabendo exatamente qual que é aquela temperatura máxima que aquele lubrificante suporta. Sim. Tá? Estima isso num determinado tempo, porque assim, vamos supor que o lubrificante suporte 250 graus. Aí você fala assim, 250 graus, se eu colocar em 5 minutos vai mudar alguma coisa? Não. Então você coloca, espera passar algumas horas, alguns dias e tal, e começa a avaliar o seguinte, de repente o de 250 aguentou? Sim. Então a temperatura pode estar no máximo 250. Pode até ser menos. E você citou uma questão importante que é o tempo que o elemento de máquina fica naquela temperatura. Se ele passar em 5 minutos é uma coisa, se ele passar em 1 minuto é outra, se ele ficar 30 minutos é outra.
Não necessariamente ele vai conseguir aquecer num processo de 1 minuto, como ele aqueceria em 10, estando lá dentro. Exato. É a mesma coisa quando a gente pensa numa estufa de pintura. Sim. Né? Quanto tempo que ele passa na estufa? Às vezes ele fica 20 minutos só dentro da estufa. Então, em 20 minutos, você concorda que depois ele saindo da estufa, ele vai estar à temperatura ambiente? Exato. Ele vai percorrer uma distância muito maior na temperatura ambiente do que a 250 graus ou 400 graus, que seja o forno. Sim. Ou a estufa. Né? Então, essas coisas todas a gente tem que avaliar. E aí você pode faz alguns testes, coloca algum lubrificante, começa a avaliar. Mensura, como é que o lubrificante está se comportando. Exatamente. Às vezes ele simplesmente só deu uma evaporada muito grande no óleo, e aí o restante está meio que mantido, né? O espessante está mantido, algum lubrificante sólido também está mantido, não houve nenhuma deterioração muito grande do ponto de vista térmico. Então você começa a dar uma mensurada na temperatura. Pode ser uma maneira de você conseguir avaliar. Ou às vezes você pode arriscar o seguinte, de repente você pode ter um termopar ali de contato, coloca lá dentro e vê. Sim, é uma opção também. E depois você mede, só não perde ele. É isso aí, valeu.